Começa mais um Radar, o podcast de Automotive Business em que nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. Bem-vindo, bem-vinda, eu sou Giovana Riato, estou aqui muito bem acompanhada de Bruno de Oliveira. Brunão. Alô, Giovana, alô, ouvinte. Muito bom. O ano mudou, mas as coisas parecem muito as mesmas. A gente vai conversar nesse episódio sobre como foi o primeiro trimestre de 2024 para a indústria automotiva. Nós vamos falar de produção, vendas, importação de veículos e quem ganhou e quem perdeu o mercado no meio desse rebuliço. Bora para a vinheta para a gente conversar. Bom, para entender o que aconteceu no primeiro trimestre de 2024 no setor automotivo, nós precisamos começar falando sobre mercado, né, Bruno? Conta o que rolou, né? No trimestre a gente teve um crescimento, mas ainda não tem aquela consistência que a indústria espera. Quem está nos ouvindo agora, esse ouvinte que é mais atento, se ele prestar bem atenção, ele vai ver que tudo que a gente for falar neste episódio aqui, não apenas em vendas, mas em produção e outras coisas mais, vai perceber o seguinte: nossa, eles estão falando sobre o trimestre de 2023 ou de 2024? Porque, basicamente, tudo que a gente viu agora sendo registrado pela indústria nesses 3 primeiros meses do ano, eles são quase que o espelho, a cópia fiel daquilo que a gente viu lá no ano passado. Mas falando em vendas, para começar a edição, as vendas, de fato, elas apresentaram um número positivo na comparação entre os trimestres, né? Se venderam mais veículos de janeiro a março deste ano na comparação com janeiro a março do ano passado, um pouco mais porque se alega que o cenário de crédito mudou um pouquinho, e esse pouquinho foi o suficiente para provocar aí um crescimento na comparação entre os dois períodos. É bom lembrar que a base do ano passado, o trimestre do ano passado, é uma base fraca, porque todo mundo lembra que a indústria estava com problema para poder produzir veículos, estavam faltando veículos ainda nos pontos de venda por causa de falta de peça, entre outras coisas. Então, o que a gente pode depreender desse resultado registrado nesse trimestre é que, assim, se cresceu um pouco mais porque algumas pessoas passaram a ter acesso ao crédito, porque também teve redução de taxa Selic aí entre esses dois períodos. Isso provocou um leve aumento nas vendas, mas ainda está longe de ser o mundo ideal. Isso não é a opinião do Bruno, é a visão da indústria e da distribuição. Sim, é interessante porque a tal da demanda reprimida, né? Então, esse consumidor que já tinha interesse em comprar um veículo ou trocar, que conseguiu ter acesso porque o crédito teve uma melhora de cenário. Mas ainda assim, em março, tem esse contraponto, né? Março a gente teve uma queda no volume de vendas, porém melhorou a média diária, que é um dado que a ANFAVEA, a Associação dos Fabricantes de Veículos, gosta muito de destacar, né? Porque no fim das contas é um termômetro ali. O Márcio de Lima Leite, presidente da ANFAVEA, ele disse na última coletiva de imprensa, né, de divulgação dos resultados do trimestre, ele foi bem enfático ao falar que o que interessa para quem vende carro é a média diária. E, de fato, ele tem razão. Esse é o principal termômetro para saber como é que está o apetite do consumo na ponta, no varejo. E nesse trimestre, tanto em janeiro, em fevereiro e em março, essa média diária ela aumentou e está num patamar aí mais ou menos de 10 mil, 9 mil unidades e meia, 10 mil. O que é bom, mas novamente, sempre é bom na comparação, na verdade, com uma base que foi baixa, né? Mas assim, não deixa de ser uma notícia positiva, é uma amostra de que de fato o consumidor final está indo ali, por alguma razão, tentar trocar o seu veículo. Tem a questão também que o cenário melhorou um pouquinho, o juro caiu um pouquinho, eventualmente a pessoa conseguiu guardar ali um pouco de dinheiro no final do ano para ver agora mais ou menos o que vai fazer. Isso está sendo refletido aí nesse volume de vendas maior na comparação entre os trimestres. Mas basicamente é isso, a média ela aumentou porque, de alguma forma, o crédito melhorou um pouco, ele está um pouco mais acessível, ele ainda não está num cenário
que a indústria julga ideal para que, de fato, a gente sinta um choque assim, comercial muito forte, mas, nesse momento, 1 é mais que 0, então qualquer coisa acima de 0, a indústria está comemorando. Sim, até para justificar os recentes anúncios de investimentos e tudo mais. É interessante, falando de média diária de emplacamentos, a gente teve em março 9,4 mil unidades vendidas por dia, que é um número legal, assim, um número próximo de 10 mil unidades, positivo, mas é isso, né? A gente precisa entender se esse patamar se mantém, ou às vezes até uma compra, um volume, uma demanda específica até de pessoa jurídica e tudo mais, e essa consistência não permanece. Então, você puxou um assunto interessante. O panorama de venda para o ano, é claro, né, que qualquer coisa que for dita nesse momento é mero exercício de futurologia. Mas o que se enxerga, né, o que os principais expoentes do setor automotivo observam daqui para frente é o seguinte: olha, o primeiro trimestre ele foi atípico, se comparando ao perfil de primeiro trimestre de outros anos, até épocas aí antes da pandemia, onde janeiro era um mês morto, fevereiro era um mês mais morto ainda, em termos de vendas. Com carnaval, tudo mais. Etc. E março ali começava a esboçar alguma reação, mas aí meio que já o final do trimestre já era tarde demais. No trimestre de 2024, nos primeiros 3 meses deste ano, se viu um crescimento de vendas em janeiro, em fevereiro e em março. E isso, de alguma forma, é o que você falou. Pode ser um pouco dessa demanda reprimida, essa galera que tinha um pouco de dinheiro a mais ali, estava com intenção de trocar de carro, mas estava esperando virar o ano para ver como as coisas iam ficar. Passado esse primeiro trimestre, o que o pessoal está observando? Tem uma demanda importante aí vindo das locadoras, e as locadoras, como a gente sempre fala aqui no Radar Podcast, elas sustentam basicamente metade das vendas realizadas no país. E o que se espera é que elas tenham uma demanda aí de mais ou menos 700 mil unidades. Então teria essa encomenda aí, que seria a grande encomenda do ano, e é algo que, de alguma forma, vai ajudar as empresas a vender mais ou menos o mesmo patamar de veículos que foi ano passado, ali, 2 milhões e pouco. Fora isso, tem uma grande interrogação que é o segundo semestre, por causa das eleições municipais. Então, mais uma vez aí, entra o histórico de que em anos eleitorais, em épocas eleitorais, as vendas elas oscilam, porque está todo mundo aí querendo saber quem que vai ganhar, quem que vai ser eleito, etc. Então, o panorama para esse ano é esse, um primeiro trimestre atípico, na comparação com outros trimestres, uma expectativa de uma super compra das locadoras, que estão em processo de renovação de frota, e isso está acontecendo agora porque lá atrás elas não conseguiram fazer isso, porque estava faltando o carro, e agora está mais ou menos normalizada a situação das entregas, e um segundo semestre onde as eleições vão provocar aí uma grande interrogação, e a gente vai ter que esperar para ver como é que o mercado vai se comportar. Bom, então temos muito para acompanhar desse ano do mercado, e acho que a gente pode entrar no tema produção de veículos, que também tem algumas emoções aí, mas o cenário é bem mais pé no chão, bem mais enfraquecido do que de vendas, né? Produção já é um universo completamente à parte. Da mesma forma que eu falei sobre as vendas, que o que aconteceu no primeiro trimestre do ano é um espelho do ano passado, na produção, idem. Se a gente for pegar os números de produção que foram registrados agora até o final de março, se eu não me engano, é 0 ponto alguma coisa a mais do que o ano passado. Acho que é 0,4 aqui o número do Anfávia. Então, assim, se produziu a mesma coisa do que o ano passado. Isso é bom? Isso é ruim? Depende do ponto de vista. Se a gente for analisar, de uma forma neutra, a gente pode afirmar, por exemplo, que a produção de veículos no país está estagnada. E essa estagnação ela acontece por quê? Neste momento ela acontece porque o Brasil simplesmente não consegue vender mais veículos, né? Não é possível vender mais veículos do que se imaginava no país, se estagnou num certo volume. O mercado externo caiu, né? Então caiu o mercado argentino, caiu o mercado mexicano, que até pouco tempo atrás estava ali de alguma forma
representava ali um destino importante para as exportações brasileiras, num contexto onde a Argentina, que é o principal parceiro local, estava caindo. Então o México também cai, e isso, de alguma forma, faz com que as montadoras elas não consigam avançar muito no cronograma ali, no programa de produção, né? Então, é uma produção hoje realizada no país muito mais voltada para o mercado interno, que é um mercado que ainda está tentando se recuperar. E se antigamente era possível conseguir volumes adicionais com as exportações, isso agora não acontece. Então, a produção ficou flat. A produção de veículos registrada nesse trimestre é a mesma do ano passado, no mesmo período, pelas mesmas questões. Só que o curioso é o seguinte, o que influencia na produção de veículos no país para que ela se mantenha, para que ela se encontre nesse estado, são questões que não dizem respeito muito às montadoras. Porque exportação depende de acordos bilaterais, é uma coisa mais que envolve o Estado brasileiro e não as montadoras, enfim. Então, de alguma forma, eu até coloquei isso na matéria que eu escrevi depois da coletiva da Anfávia a respeito de produção de veículos. Vou pedir para o Marcos Ambroselli colocar aqui o famoso QR Code. As montadoras estão meio que de mãos atadas, porque o que poderia proporcionar um pouco mais de volume para elas produzirem mais, a produção está sendo influenciada por questões que não dizem respeito ao dia a dia delas, como as exportações, por exemplo, né? Agora, o que pode ser feito para melhorar isso? Ninguém sabe. Eu achei que você ia trazer a solução. Não, mas assim, mas é verdade, porque eu mesmo perguntei pro presidente da Anfávia, ele falou, veja bem, a gente precisa de acordos internacionais, ou seja, isso é uma coisa que foge, né, do dia a dia. A montadora pode ficar com um representante na porta lá do MIDIC, do Ministério de Relações Internacionais, seja lá o que for, falar, gente, por favor, vamos tentar e tal. Mas é bom lembrar que isso é uma luta que já vem sendo travada há muito tempo, né, de hoje. Com certeza. Quantas montadoras a gente não recebeu press release falando que tentava buscar mercados internacionais, etc. Você sabe muito bem disso, né? Sim. E o que se conseguiu até agora? Movimentos assim muito discretos. E é interessante porque uma notícia boa, assim, um pequeno alívio nesse cenário, é que a relação das montadoras com o governo está muito próxima. Então, talvez isso fomente alguma movimentação nesse sentido, né? Diferente dos últimos anos. Mas, de fato, não tem uma saída que as empresas possam fazer. Tem aí, olhando para a produção, tem o Mover, né? Que traz um certo estímulo para localização de componentes, tal, que é um movimento muito interessante. A gente vai entender como isso vai ficar nos próximos anos. As montadoras, nos últimos meses, anunciaram uma pilha de investimentos no Brasil. Mais de 100 bilhões, né? Mais de 100 bilhões de reais, até olhando o Mover, firmando um certo compromisso com o governo ali, né, de construir essa jornada, mas tem isso, né? No fim das contas, todo mundo investe para conseguir vender mais. Se não tem mercado, se o Brasil não tem competitividade para exportar, esse cenário no longo prazo começa a se deteriorar. Então, o grande problema é o seguinte, eu vejo o atual governo muito mais preocupado em fazer com que o brasileiro tenha condições de comprar um veículo do que fazer com que as empresas consigam exportar mais. Sim, sabe? Esse é um ponto. Então acho que se a gente pegar a pauta, né, do país, né, acho que hoje a preocupação é muito mais focada em criar condições para que o consumidor sustente essa indústria, consumidor local. Sim. Né? Agora, isso é um problema, porque as fábricas instaladas no Brasil, elas foram construídas aqui não apenas com capacidade para atender aqui. Elas foram construídas também para atender um eventual aumento de demanda vindo dos países aqui vizinhos, né? E talvez isso não aconteça tão cedo, e um indicador disso é o que disse para nós em Brasília o Carlos Tavares, que é o CEO da Stellantis, CEO global da Stellantis, e ele disse o seguinte, olha, a gente está anunciando esse que é o maior investimento da história da indústria, vou pedir também para o Marcos colocar aqui o QR Code do radar que nós falamos sobre esse investimento da Stellantis. E
apesar desse volume de recursão maior da história, 30 bilhões, quase nada desse valor vai ser aplicado em capacidade produtiva. Por quê? Porque a capacidade produtiva atual está adequada para a demanda do país. Então, ou seja, pelo menos pelos próximos 4 anos, a Stellantis, que é a empresa que tem o maior número de fábricas no país, a empresa que mais vende veículos no país, ela já projetou que o mercado não vai representar uma demanda tão grande a ponto dela virar e falar assim, olha, acho que a gente precisa de mais linhas. Sim. Entendeu? Então isso assim, é um sinal claro de que pelo menos em termos de produção, a gente vai continuar no trimestre do ano que vem, no outro trimestre do primeiro trimestre do ano que vai vir na sequência, falando de alguma forma que o mercado está estagnado, porque, enfim... que as fábricas não estão conseguindo acelerar esse ritmo tão rapidamente. E é interessante porque essa não é uma crise só nossa, né? O Brasil lá atrás se adaptou para uma capacidade produtiva próxima de 4 milhões de veículos por ano. Hoje a gente está perto de 2 milhões de veículos por ano. E ficamos com esses dois. Claro que as empresas se adaptaram, né? A gente não tem essa capacidade de 4 milhões agora imediatamente, né? Rolou um desinvestimento, de alguma forma. Mas a gente tem visto até... Nós demos uma notícia nesses últimos dias. Vou pedir o QR Code de novo. Episódio cheio, assim, de links. Que a China também está fazendo esse movimento, né? De reduzir a capacidade produtiva para conseguir melhorar o uso da capacidade instalada. E a China, quando ela faz isso, né? Não é só lá dentro, ela também afeta todo mundo, porque tem esse movimento da China querer exportar veículos para tudo que é canto para usar a própria capacidade. E aí eu acho que a gente pode entrar rapidinho nesse tema, hein, Bruno? Sobre as importações de veículos. Importações de veículos. Vamos lá, por que não, né? Tema espinhoso, delicado, sim. Mas eu gostaria de trazer a Anfávia, né, que representa as fabricantes de veículos, tem falado repetidamente nas coletivas de imprensa que o grande volume de importação é o inimigo da produção local, né? É o que está fazendo com que a gente não produza tanto. Acho que aí tem vários pontos, incluindo um perfil de produto que o consumidor está querendo mais e que, nesse momento, é importado, né? Isso acontece. Mas também tem uma coisa que, quando ele fala isso, claramente ele está direcionando o discurso para as empresas que não compõem a Anfávia, que, nesse momento, são principalmente as chinesas BYD e GWM, que estão trazendo veículos eletrificados, que é um volume que está crescendo no país, mas ainda é muito pequeno, né? No primeiro trimestre, foram 13 mil veículos eletrificados. Claro, tem outras empresas aí no meio, inclusive fabricantes premium e tudo mais, mas isso é 7% do mercado. É muito pouco. Então, eu sou levada a pensar que um grande volume de importação de veículos está vindo das próprias montadoras, que estão aumentando as vendas desses produtos. Ninguém está deixando de vender por causa disso, né? Exatamente. Eu acho o seguinte, que, bom, uma fala importante do Márcio na última coletiva foi quando ele mencionou que as montadoras instaladas no país deixaram de produzir 60 mil unidades no primeiro trimestre por causa dessa eventual enxurrada de veículos importados. Pode ter acontecido isso? Claro que pode ter acontecido isso. Acho que a gente não está aqui para colocar em xeque uma afirmação como essa. Mas, se a gente for analisar bem, o que de fato representa um principal critério que define o cronograma de produção de uma montadora no país? É demanda, né? Então, se a demanda ela está crescente para alguns modelos que não são produzidos aqui no país, eventualmente, qual o problema da importação? É um movimento natural. Existe todo um processo de transição de powertrain acontecendo no momento. O Brasil ainda não está, digamos, ainda não representa um grande polo produtor de veículos híbridos elétricos, ainda está nesse caminho. E eu vejo como um movimento natural esse primeiro momento, um momento mais de importação desses veículos do que, eventualmente, uma produção nacional, massificada, até porque as empresas estão investindo agora, isso vai acontecer mais para frente. Eu acho que você colocar na mesa esse tipo de situação, que as fábricas estão deixando de produzir, eu acho que é só um pouco,
Sabe, tá colocando gasolina numa fogueira que não precisa ganhar proporção, sabe? Sim, é um pouco binário demais, né? Estamos responsabilizando os veículos importados. Claro, todo país precisa de um balanço, a gente precisava exportar mais, mas é muito simplista. E é um discurso já antigo, né? Se a gente for ver, todas as vezes que houve um aumento de volume de vendas de importados no país, as montadoras locais sempre levantaram aquela bandeira de que está prejudicando a produção nacional porque a gente tem fábrica aqui, a gente paga imposto aqui, esses caras não estão pagando os impostos daqui, não produz nada aqui, não transforma chapa de metal em veículo. A gente já viu esse discurso. Então acho que, assim, de novo, acho que é mais uma postura protocolar você fazer traçar a relação, estamos produzindo menos porque estamos importando mais. Eu acho que isso é uma coisa mais protocolar, né? Uma coisa mais remetendo a tempos passados do que algo mesmo que está prejudicando, sabe? Porque como a gente comentou aqui recentemente nessa edição do Radar, o Brasil hoje tem um parque industrial voltado para o mercado interno, se a gente for ver os números. Não se exporta mais tanto como antes. Entendeu? E não se vende mais veículos no mercado doméstico como antes. Sabe, são vários outros fatores que confluem para a criação desse cenário. Não apenas as importações, como talvez, em um primeiro momento, um ouvinte incauto vai falar, opa, peraí, os importados estão acabando com a indústria nacional? Não é bem por aí. Sim, com certeza. Ótimos pontos, Brunão. E para a gente ir caminhando para o final... Mas já? Que rápido, né? Rápido. Nossa discussão. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre as marcas de veículos leves, quem ganhou e quem perdeu o mercado no primeiro trimestre. Vamos lá. Palpite. Quem você acha que perdeu a maior fatia de mercado? Ai, meu Deus. Dicas. Preciso de dicas. Dicas. É uma montadora... Que fala qual idioma? Que fala inglês... com uma logomarca azul, instalada no ABC Paulista, numa fábrica muito tradicional, em São Caetano. Ainda bem que você falou São Caetano, porque senão eu ia errar. Bom, agora ficou fácil, né? General Motors com a sua gloriosa oferta de veículos Chevrolet. Exato, exatamente. Agora, por que perdeu tanta fatia de mercado, dona Giovana? Então, a gente fez um balanço de números, assim, só para traçar o cenário geral, antes de tudo. A GM perdeu uma fatia enorme de mercado de 4,5 pontos percentuais. Então, primeiro trimestre do ano passado, eles respondiam por 16% das vendas, e nesse começo de ano foi perto de 11% das vendas. É bastante, né? Bastante. Foi quem mais perdeu. Segunda que mais perdeu... Fala francês? Fala inglês. Inglês também? Então, olha só, né? Surpreendente. Também vinha muito bem no mercado. Veículos aventureiros, produção no Nordeste brasileiro, de um grupo líder no mercado brasileiro. Estamos falando de Jeep. Olha só. Quem poderia chutar essa? Pois é. Eu confesso que eu só me toquei disso quando a gente fez o balanço. Eu ia falar Ford, mas eu lembrei que ela não produz mais no aí veio. Então, a Jeep perdeu 3,3 pontos de mercado, caiu, respondia por mais ou menos 7% ano passado, caiu para 4%. E quem tomou esse pedacinho de mercado foi nossa amiga, que a gente mencionou há pouco tempo, a BYD. Olha só. E também a Volkswagen. Olha, aí você ia errar feio se você chutasse essa. A BYD chegou, tá entre o top 3. Gente, impressionante. A BYD, ano passado, no primeiro trimestre, não tinha representatividade alguma de mercado, né? Não aparecia nem entre as 20 marcas do país. Esse ano entrou para as 10 marcas mais vendidas no primeiro trimestre. E aí, por exemplo, entre as 10 mais vendidas não tem Peugeot, não tem Citroën mais, mas a BYD tá lá. Hyundai, Renault tá nesse grupo, a BYD tá lá juntinho. Mas a gente tem que lembrar que o esforço comercial que a BYD fez no primeiro do trimestre foi muito grande, né, para conquistar mercado, principalmente com a chegada do Mini Dolphin. Sim. Que aqui na redação chamamos de Dolfinho. Dolfinho é mais carinhoso, Dolfinho, né? Dá um quentinho no nosso coração. Isso. E também, no começo do ano passado, a BYD não tinha nem o Dolphin.
que foi um veículo que, de fato, colocou eles em outro patamar de volume e tudo mais. Então, mas mesmo assim, né, eles tiveram um crescimento de 1.900% nas vendas, mas aí a base muito fraca. Só que é interessante que a BYD hoje está respondendo por 2,4% do mercado, que é uma fatia relevante, é uma fatia perto do que a Honda tem, um pouco maior do que a Caoa Chery, do que a Ford. Então, é perto de Honda, perto de Nissan. Então, se a gente olhar para uma marca chinesa nova, por enquanto só com importação e tudo mais, é um volume relevante. E a Volkswagen também, né, ganhou mercado aí de forma mais singela, mas passou a ser a segunda marca mais vendida do Brasil, com quase 16% das vendas, mas também muito apoiada no Polo Track, né? Sim. Que veio com essa proposta de ser um carro mais popular, substituir o Gol. E aí Sim. o resultado tem aparecido. É a Fiat, nossa Fiat. amiga, manteve. De novo, né? De novo, perdeu um pouquinho de participação, 1 ponto, mas continua lá na liderança, porque tem uma diferença importante, né? Eles têm 21% das vendas, é bem mais do que a Volkswagen com 16%. Nossa, é uma marca, acho que é uma posição quase que inalcançável para as demais, né, se a gente for ver bem, né? Exatamente. E agora, reforçando o portfólio, tendo uma picape média, Titano, enfim, tem tudo para se fortalecer ou, no mínimo, sustentar essa posição. Sim. Mas foi interessante ver esse retrato do mercado. A matéria sobre isso, com uma planilha muito caprichada, feita pelo nosso amigo Marcos Ambroselli, vai estar aí no QR Code, que o Marcos também vai colocar. É isso aí. É isso então, né? Falamos 3 meses similares ao que foram os primeiros 3 meses do ano passado, com maiores vendas, porque a média aumentou, uma produção flat e uma esperança de se exportar mais, ainda que isso no momento seja algo praticamente difícil. Exato. E uma movimentação interessante entre as marcas. Então, a gente segue acompanhando aqui. Seguimos atentos, Giovana. Te mando um abraço e para quem está nos ouvindo e assistindo também. Brunão, obrigada por estar aqui comigo, nossa dupla dinâmica do Radar. E pessoal, nossa audiência maravilhosa. Esqueci de dar um recado no começo, olha a gafe. Mas se você não segue o Radar ou o canal ABcast no seu agregador favorito, por favor, faça isso. Também estamos no YouTube, nas nossas redes sociais. A gente também sempre leva os conteúdos no Instagram, no LinkedIn. A gente te espera por lá e até o próximo. Um abraço!